Ela apresentou ao senhor esse relatório? Pessoalmente, não. Porque ela afirmou na CPI aqui da casa colega do Distrito Federal que apresentou a todos os gestores, inclusive ao senhor, esse relatório. Eu não me recordo. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Eu não me recordo dessa apresentação, deputado. Tudo bem. Enquanto o senhor estava de férias, a Polícia Federal cumpriu um mandato de busca e apreensão na sua casa, né? E a gente já citou essa coincidência do destino que foi encontrada uma minuta de golpe de Estado. Nessa minuta, havia a intenção de criar uma comissão de regularidade eleitoral, que, ao meu ver, seria uma comissão de violação do sistema eleitoral brasileiro, que seria composta por 8 membros do Ministério da Defesa, incluindo a presidência dessa comissão. O senhor chegou a tratar desse assunto com o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira? Nem com ele, nem com ninguém, senhor deputado. O senhor foi delegado de Polícia Federal, é delegado de Polícia Federal, tem vivência, experiência em segurança pública, no âmbito do Executivo. O senhor acha razoável que uma pessoa na sua posição, ex-ministro da Justiça, receba um documento objetivando a destruição do nosso Estado democrático e o guarde em sua residência? Era tão absurda o termo daquela minuta, era tão absurdo, tão teratológico tudo aquilo, que eu realmente não levei em consideração e coloquei para descarte. Mas o senhor imprimiu ou recebeu a minuta? Eu não imprimi a minuta. Essa minuta foi recebida no meu gabinete ou por mim, eu não tenho certeza. Se eu soubesse, senhor deputado, eu sempre digo isso, eu fiquei preso 4 meses. Então a Polícia Federal... 4 meses. A Polícia Federal, na sua perícia, falhou em alguma digital que não encontrou? Eu não entendo de perícia digital, mas, enfim, eu não sei porquê, deveria ter encontrado. Tudo bem. O senhor conhece o artigo 319 do Código Penal, com certeza. Mas vou ler aqui para o senhor. O senhor tem demonstrado afinidade com esse tema, né? Porque recebeu em mão uma minuta para instaurar um golpe de Estado. Na posição de ministro da Justiça, o senhor tinha o dever de agir conforme preceitua o regime jurídico dos servidores públicos da União no artigo 116, que estabelece como dever do servidor público representar contra a ilegalidade. O senhor sabe de quem é a autoria dessa minuta? Não sei, deputado. O senhor lembra de quem recebeu este documento? Também não lembro. Antes de viajar, o senhor designou alguém para chefiar o policiamento do Distrito Federal, combater os golpistas diante da sua ausência? Como é que é? O senhor pode repetir, por favor? Antes do senhor viajar, o senhor designou alguém para chefiar o policiamento do Distrito Federal e combater os golpistas diante da sua ausência? O meu secretário executivo ficou respondendo pela secretaria. E, se o senhor me permitir, na reunião do dia 6, com o general Dutra, nós marcamos data para o início da retirada do acampamento, que seria no dia 10. Ia começar com a Secretaria de Desenvolvimento do Distrito Federal, como alguém citou aqui. Realmente tinham vários vulneráveis ali naquela região, eles iam começar retirando essas pessoas primeiro, seria 10 e 11 Secretaria de Desenvolvimento, e a partir do dia 12 entraríamos a Secretaria de Segurança e o Comando Militar do Planalto para desmontar todo aquele acampamento. Fiz questão de fazer essa reunião na primeira semana, deputado. Mas o senhor afirma que no dia 5 de janeiro o general Dutra foi pedir a retirada do acampamento? Não, nós fomos combinar a retirada do acampamento. Foi uma reunião para tratar exatamente sobre isso, e foi no dia 6 a reunião. Mas a informação é que ele havia pedido para ser desmontado o mais rápido possível, então ficou só para o dia 10, após as manifestações. Porque ele queria que as sedes, que eu chamo de sedes, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, fosse primeiro. Aqui, sabe, doutor Anderson, a gente tem ouvido muito nesses meses de trabalho da CPMI falar em omissão. Na verdade, todos esses indícios que a gente falou, eles não apontam só para omissão, eles estão apontando para uma conivência a tudo isso que aconteceu por parte do senhor. É muito difícil o senhor vir aqui, perante todos que estão aqui, afirmar que
a responsabilidade é da Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal é vinculada ao secretário de Segurança Pública. E aí chega aqui, as pessoas estão querendo jogar para o Ministério da Justiça. É uma coisa que não tem cabimento lógico, não se sustenta, não tem teto, não tem piso, porque é totalmente irracional mesmo a gente imaginar que, o senhor afirmou aqui que a falha foi da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu não estou rebatendo a sua afirmação. Mas se a falha foi da Polícia Militar do Distrito Federal, não tem como a gente atribuir omissão para pessoas que não têm nada a ver com essa omissão. Ô, deputado, eu não afirmei que a culpa é da Polícia Militar. Eu disse que as falhas precisam ser apuradas, as falhas que ocorreram precisam ser apuradas. Não, é só porque está acabando meu tempo, desculpa. O senhor fala daqui a pouquinho. Tá. O senhor não falou que a falha, o senhor falou que a responsabilidade é da Polícia Militar. Então, se aconteceu o problema, a falha foi da Polícia Militar. Eu acho assim, sabe, de forma ordenada ou desordenada, tentaram violentar mesmo a nossa democracia. Por sorte, a gente tem instituições sólidas, né, e os golpistas trabalharam de forma aloprada. Mas não vamos permitir que isso passe impune. O Código Penal é claro quanto à criminalização da tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito e a tentativa de um golpe de Estado. Então, doutor Anderson, eu acho que era isso que eu queria dizer. Tem muito indício apontando para o senhor e a sua defesa terá muito trabalho para apontar o contrário. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Passa a palavra ao próximo inscrito, o deputado Rubens Pereira Júnior. Senhor presidente, relatora, nobres congressistas, senhor Anderson Torres. Senhor Anderson, essa é uma oportunidade para o senhor se defender, porque em toda e qualquer avaliação inicial, a responsabilidade para conter os atos do dia 8, por enquanto eu estou no dia 8, recaíam sobre o senhor. Afinal de contas, como o senhor disse, olha, nós elaboramos um PAI, está aqui, PAI 02, Protocolo de Ações Integradas. E o senhor disse, só com uma bomba para acontecer o que aconteceu. Ou seja, em condições normais, este PAI, que era o documento que todo mundo tinha acesso, era suficiente para garantir a ordem na esplanada dos ministérios no dia 8. O senhor confirma isso? Sempre foi assim, deputado. Sempre foi feita a segurança da esplanada. Toda vez que há um grande evento, é feito um protocolo de ações integradas e sempre funcionou sem maiores problemas. Inclusive, foi o que aconteceu na semana da posse. Na posse, o governo libanês garantiu a segurança na esplanada dos ministérios. Conteve uma tentativa de ímpeto golpista, nem se apresentaram. O PAI garantiria a segurança na esplanada dos ministérios. Este protocolo impediria uma tentativa de golpe de Estado. Este protocolo impediria a invasão à Câmara, ao Senado, ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal. Mas este protocolo não foi seguido. E a principal suspeita é que tenha sido o senhor que tenha determinado que ele não fosse cumprido. Quando nós investigamos quem descumpriu este protocolo, e o senhor diz, é tarefa da comissão investigar. Mas isso ajuda o senhor a se defender. Porque até então todo mundo pensa, este protocolo é basicamente a ser cumprido pela Secretaria de Segurança do DF. A intervenção federal foi justamente na segurança do DF. E a partir da intervenção, este protocolo não foi retomado, mas foi suficiente para impedir o ímpeto golpista. Eu quero saber se no dia 7 este protocolo estava sendo seguido ou se apenas no dia 8 ele deixou de ser seguido, senhor Anderson. Ele foi enviado no dia 6 para todas as instituições. E eu queria só ressaltar rapidamente que o relatório do interventor, principalmente nas páginas 12 e 13, essas páginas elas trazem exatamente isso que o senhor está dizendo. Ela explica exatamente como. A minha pergunta é, no dia 7 este protocolo ainda estava de pé ou ele já estava rasgado? No dia 7. Ele estava de pé e era para ser perfeito. Aí eu informo a comissão. O senhor Anderson Torres, que era secretário de Segurança, tanto de férias ou não, era o secretário de Segurança, que foi ministro de Bolsonaro, diz, até o dia 7 o protocolo estava válido. No dia 8 ele deixa de funcionar.
A minha dúvida, e eu ainda estou na fase da dúvida, é se foi uma falha ou se foi um boicote. E eu fui atrás das outras investigações para saber quem rasgou esse protocolo. A informação mais próxima que eu cheguei de um nome, e é isso que eu passo a perguntar para o senhor, foi dado pelo coronel Marcelo Casimiro, da polícia do DF. O senhor conhece? Sei quem é. Ele disse na CPI do DF, quem mandou abrir a esplanada, portanto, quem rasgou esse protocolo foi o senhor coronel Paulo José. O senhor teve conhecimento dessa frase? Não tive. O senhor sabe qual o cargo que o senhor Paulo José exercia naquele dia? Se eu não me engano, ele era o substituto do comando de operações da PM, se eu não me engano. Perfeito. Justamente o comando de operações da PM, que deveria ter executado, operado o protocolo de ação integrada, que era para ter sido Coronel Naime, que estava de férias, que estava sendo substituído pelo coronel Paulo José, e o Paulo José chegou e disse: ei, não sigam este protocolo, não sigam, deixe o pessoal chegar até lá. Sem esse protocolo, era previsível que ia acontecer, senhor Anderson? Sim, senhor. Durante o seu tempo como ministro da Justiça ou secretário de Segurança, o senhor viu algum protocolo de ação desse ser desrespeitado? Nunca vi. Primeira vez que o senhor viu? Primeira vez. A tese da omissão hoje vai por água abaixo. E quem enterra a tese da omissão não é o deputado Rubens, que é da base governista, é o senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, secretário de Segurança durante o período. Como se falar em omissão, se o próprio ex-ministro diz, todas as vezes que tinha um protocolo de ação integrada, ele era suficiente para garantir, nunca foi descumprido, até o sábado ele estava previsto, era comunicado aos órgãos federais inclusive, e no dia 8 muda do nada. Eu quero adiantar, senhor presidente, que é indispensável que na próxima reunião deliberativa nós queremos ouvir o coronel Paulo José, para entender de uma vez por todas por que foi aberto a esplanada e permitiu que isso tudo acontecesse. Mas não vou me ater apenas no dia 8. O seu depoimento até aqui já ajuda a esclarecer bastante, mas quero ir além. Quero perguntar sobre o dia 12 e o dia 24. E aí o senhor era ministro da Justiça. Por mais que o senhor não fosse autoridade investigativa, o senhor teve acesso e teve informações. O senhor sabe dizer os motivos dos atos do dia 12 e do dia 24? Do dia 12, o que chegou para nós foi a prisão de um indígena no centro de Brasília, que foi conduzido à sede da Polícia Federal, e com isso parece que tentaram invadir a sede da Polícia Federal para tirar essa pessoa. Quanto ao interesse direto da União, a partir do momento que tentaram invadir o prédio um prédio público federal, na manhã seguinte foi instaurado um inquérito na Polícia Federal, na Superintendência do DF, em 10, 12, 15 dias, os responsáveis foram presos, ainda na nossa gestão do episódio do dia 12. Em relação ao dia 24, nós colocamos a Polícia Federal à disposição da Secretaria de Segurança Pública do DF, da Polícia Civil, mas, brilhantemente, a Polícia do DF resolveu e conseguiu prender. E o senhor sabe definir o motivo do atentado do dia 24? Esse, como não passou pela nossa, como ficou a cargo da Polícia Civil... Perfeito, mas nesta comissão já foi investigado e o próprio delegado que autuou a prisão e conduziu o inquérito, ele disse, o objetivo era criar um caos social para impedir a posse do presidente Lula. O senhor foi informado pelo coronel José Silva Pinto que alguns CACs tinham a intenção de atirar no presidente da República? Não me falou isso. Coronel Jorge da Silva Pinto que informou isso, que tinha gente que planejava atirar até mesmo durante a posse presidencial. Coronel Jorge da Silva Pinto. Eu não sei quem é. Não sei quem é. Não, aqui não. Eu não conheço. O senhor não tem conhecimento? Não tem. Tudo bem, vamos dar continuidade então. Os acampamentos, que no início o senhor disse um depoimento que poderia até ser uma manifestação legítima, mas que com esses fatos o senhor disse que perdeu força porque ali foi tomado por criminosos e que ali, de alguma forma, era gestado atos criminosos também. O senhor confirma? Por isso que na primeira semana como secretário de Segurança a gente já tratamos de retirar esses acampamentos. Eu pessoalmente preferia que o senhor, como ministro da Justiça, tivesse tirado em novembro. Mas agora, fato consumado, não há mais o que fazer. Não era atribuição. Não, é a sua preferência, é a minha preferência. Aí a gente não vai discutir sobre isso. Mas o que eu quero, o senhor teve conhecimento dos alertas da ABIN de que dentro dos acampamentos eram planejados atos golpistas? Não tive acesso a esses relatórios de inteligência. Não, nem do relatório de inteligência, nem dos alertas.
Na verdade, essa inteligência, ela, com certeza, foi trocada entre a PF e a agência de inteligência, por se tratar de investigação. O senhor não teve conhecimento? Não, o que eu tive conhecimento foi de agentes federais identificados fazendo levantamento dentro dos acampamentos e, inclusive, sendo retirados de lá. Isso eu tive conhecimento. Não, é porque o diretor da ABIN veio aqui, então, e disse que houve um relatório de inteligência. E a oposição raciocina da seguinte forma: todo ministro da Justiça tem que saber de todo o alerta do relatório da ABIN. Ué, e hoje o senhor Anderson Torres, que era o ministro, está dizendo: eu era ministro, mas não tive conhecimento nem do alerta, nem do relatório. Relatório muito além de simples alertas. E pelo simples motivo de ter tido alerta da ABIN na semana anterior, eles querem crucificar o ministro Flávio Dino. Mas eu tenho certeza que essa perseguição ao ministro Flávio Dino é muito mais por conta das virtudes do Flávio Dino do que por eventuais erros. Mas sigamos então. Até aqui, o seu depoimento já confirmou: era a segurança do DF que tinha atribuição exclusiva para garantir a segurança na esplanada. 2, o pai era suficiente para evitar. 3, um pai nunca foi desrespeitado. 4, até o sábado estava mantido. Houve uma mudança no dia 5 e a dúvida recai sobre a polícia do DF. Oi? Dia 7, no sábado. Até o dia 7, sábado, o pai estava sendo cumprido. Outro ponto, foi confirmado: os acampamentos estavam cheios de criminosos pensando em dar um golpe de Estado, fazendo com que até alguns bolsonaristas se afastassem. Chega, esse pessoal é radical demais. Eu estou absolutamente satisfeito com o depoimento que o senhor trouxe hoje a esta comissão. Muito obrigado, deputado. Passando agora, através da permuta do senador Girão, que seria o próximo orador inscrito, ele trocou a sua inscrição com a senadora Damares. Aqui eu passo a palavra. Senadora Damares. Ministro Anderson, parabéns pela forma como o senhor está se portando nessa comissão. Não esperávamos menos do senhor do que isso. Eu não tenho muitas perguntas para fazer, não. Mas eu queria chamar a atenção dos colegas dessa comissão que está sentado na mesa um homem odiado pelo crime organizado. Um homem que sabe conduzir ações integradas. Fui ministra de Direitos Humanos e tive a honra de participar contigo de inúmeras ações integradas no país. A ação integrada Maria da Penha, que levou milhares de bandidos para a cadeia, agressores de mulheres para a cadeia. A Operação Resguardo, que também levou muita gente para a cadeia. O senhor esqueceu de falar, ministro, da Operação Vetos. A primeira operação policial integrada, comandada pelo senhor, que levou os agressores de idosos para a cadeia. Este era o ministro da Justiça que a gente tinha. As operações de combate à pedofilia, tanto no âmbito online, no âmbito da internet, como as denúncias que chegavam lá. Este ministro sabe conduzir uma operação integrada e sabe fazer um plano de operação integrada. Como, de fato, esse plano está sendo apresentado aqui. Ministro, as milhares e milhões de crianças dessa nação são gratas ao seu trabalho. As milhões de mulheres que foram beneficiadas com o seu trabalho enquanto ministro, elas são gratas ao seu trabalho. Infelizmente, eu estou vendo o senhor sentado aí, acusado. O senhor sentado no lugar de bandidos. O senhor sendo acusado de golpista, sendo acusado de terrorista muitas vezes. Mas deixa eu falar uma coisa, ministro. A sua família vai ter muito orgulho da sua participação aqui hoje. Porque o senhor está trazendo muita clareza. Que o senhor não é bandido, o senhor não é golpista, o senhor não é terrorista. O senhor é, sim, um homem odiado pelo crime organizado. Um homem que não tem diálogo cabuloso com o crime organizado no Brasil, que incomodou muita gente. E eu queria lembrar aos colegas aqui que, naquele período, o senhor já estava sendo cotado para ser secretário de Segurança do DF. E eu fui eleita senadora do DF. E que honra ser senadora do DF e poder contar com o secretário de Segurança do seu porte no Distrito Federal. Nós faríamos junto, ministro, junto com o apoio do nosso governador, o melhor lugar do mundo para a criança nascer.
O melhor lugar do mundo para ser mulher. Porque quando o senhor foi secretário de Segurança, os estupros nesse Distrito Federal despencaram, a violência contra a mulher despencou. E a violência contra a criança despencou no Brasil. Foi tão grande o número da diminuição da violência contra a criança no Brasil que passou de 50%. O número de mortes violentas de criança no Brasil quando o senhor foi ministro. Ao ponto que o atual governo diz que vai analisar se foi mesmo a atuação do senhor de forma integrada, porque não se justifica diminuir 50% a violência contra a criança numa nação num período tão curto. Sabe o que foi? Foi competência, foi compromisso com a pauta. Este era o ministro da Justiça que nós tínhamos no governo anterior. E este era o secretário de Segurança que nós estávamos esperando aqui no DF. Por quê? Como não conseguimos fazer no Brasil inteiro, faríamos aqui. Deixa eu dizer, gente, é impossível pensar no Anderson pensando num golpe de Estado se o coração dele estava voltado para o DF, para fazer do DF o lugar mais seguro do Brasil, para mostrar que é possível, quando tem vontade política, competência, transformar um Distrito Federal em uma nação. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Ministro, o que o senhor fez no Marajó, que não está sendo trazido aqui na mesa? Tão grande o que o senhor fez que essa semana o atual presidente da República foi lá para relançar o programa que o senhor criou. Foram lá, eles reconheceram que a violência sexual contra a criança no Marajó e o tráfico de crianças no Marajó é tão de verdade que eles foram lá relançar o programa. Que bom, ministro, o senhor deixou um legado para o Brasil. O senhor também escreveu, junto comigo, o primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Pouquíssimos países do mundo têm esse plano. Nós escrevemos e entregamos juntos para o Brasil. Plano aplaudido pela ONU. Plano que eu tive que levar ele traduzido em espanhol, em inglês para a ONU e distribuir com os países pares, porque queriam conhecer o que estávamos fazendo aqui no Brasil. Este é o ministro da Justiça que está sentado aí, como bandido, como terrorista. E eu não podia deixar de fazer a minha participação nessa CPMI para lembrar o Brasil quem foi Anderson Torres. Ministro, eu fui responsável pela comissão de anistia lá no Ministério de Direitos Humanos. Uma comissão que eu recebi um passivo de mais de 12 mil requerimentos que o governo de esquerda não analisaram. Eu analisei requerimentos do ano de 2003. Os pobres coitados que pediram reparação na comissão de anistia não tiveram seus requerimentos analisados. Os amigos, sim. Os companheiros, sim, com indenizações milionárias. Eu analisei requerimentos de indenizações que foram pagas, que pessoas pediram reparação ao Estado, porque foram depor numa delegacia. Eu quero saber, a próxima comissão de anistia que vai ter nessa nação, a próxima comissão da verdade, a próxima comissão da memória, quanto vai ficar para a União as reparações a pessoas como o senhor, ministro, que está preso há meses sem ter cometido crime algum. Ministro Anderson, eu precisava fazer essa participação aqui para dizer: o senhor foi um herói enquanto ministro da Justiça nessa nação e seria, com certeza, o melhor secretário de Segurança do Distrito Federal. Que Deus te abençoe. E eu preciso dizer uma coisa: não consegui te visitar. E você não sabe como foi difícil para mim não poder te visitar. Porque eu não tinha em você apenas um companheiro, eu tinha um amigo, um homem comprometido com as crianças. E não fui te visitar uma única vez. Inclusive, quando pedimos coletivamente, não deu tempo, eu não fui na primeira visita. Para não trazer para essa comissão, para qualquer processo investigatório, dúvidas de que estávamos combinando alguma coisa, falando por trás, não fui te visitar. Me perdoa, ministro, mas eu vou te abraçar hoje. Eu vou, no intervalo, te dar um abraço. E quando eu te abraçar, vai estar te abraçando as crianças dessa nação, os idosos que você salvou nessa nação e as mulheres que você salvou. Que Deus te abençoe, Anderson. Você não tem que se envergonhar. Você é um grande profissional e a história vai falar sobre isso. Com a palavra, o próximo orador inscrito por permuta, o deputado Rogério Correia.
Presidente, eu vou iniciar com um vídeo e depois com um documento, porque é importante vídeo, imagens e documentos para contestar palavras que às vezes podem não ser verdade. Então eu pediria que passasse um vídeo de 2 minutos, pediria ao depoente que pudesse prestar atenção, pois pretendo embasar meus questionamentos exatamente sobre esse vídeo. A facilidade com que os manifestantes entraram dentro dos prédios foi impressionante. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi aquela facilidade acontecer. Que a secretaria, então comandada por Anderson Torres, estava encarregada integralmente do planejamento para garantir a segurança dos atos de domingo. Ele era o secretário de segurança da época. Ele era o ministro da Justiça do Bolsonaro, que tinha PF e PRF nas mãos. Ele era o cara que tinha a minuta do golpe dentro de casa. Março de 2021. Anderson Torres vira ministro da Justiça e Segurança Pública com uma prioridade: cooptar as polícias para a causa golpista. E horas após tomar posse como novo ministro da Justiça, Anderson Torres comunicou que vai trocar os comandos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A medida tinha um motivo. De 2022, nós não podemos esquecer que é o ano de eleição. O Ministério da Justiça também está totalmente envolvido nisso. Envolvimento que incluía tirar a confiança do povo nas urnas. Que sejam evitados todos os esforços para que possa existir o voto impresso. E o ministro foi mais longe. Na época da eleição, o Anderson Torres, então ministro da Justiça, foi diretamente à Bahia para ter informações e tentar interferir no fluxo de eleitores. E o pessoal está impedido de seguir até o local de votação. Com Lula eleito, restou ao Torres ajudar a estruturar o golpe. Na casa dele foi encontrada a minuta de um decreto, através do qual Bolsonaro faria uma intervenção no TSE, anulando a vitória de Lula. Como o golpe não veio, Torres foi para a segurança do Distrito Federal e diminuiu o contingente policial justamente quando o acampamento golpista crescia. Não seguraram! Não tem como segurar! Como se não bastasse, Torres abandonou suas funções, mesmo sem estar de férias. Agora, ele precisa explicar o quanto agiu por iniciativa própria e o quanto foi amando do ex-capitão derrotado. Bem, senhor Anderson Torres, essas cenas são muito nítidas e contam uma história real que aconteceu no Brasil. Esses atos violentos que o senhor acabou de assistir ali, o senhor então não sabia que isso ia acontecer no dia 6, quando o senhor viajou? Não tinha nada que indicasse atos violentos no dia 6. Nada que indicasse? Não. O senhor conhece um documento que nos chegou sigiloso? É o documento 128, que está aqui na CPMI. Ele é da Secretaria do Estado de Segurança Pública. Era a secretaria que o senhor era secretário. No dia 6 de janeiro, foi o dia que o senhor viajou. Este documento é da Subsecretaria de Inteligência. Eu vou ler aqui alguns textos. O senhor conhece esse documento? Documento número 6? Por gentileza. Por gentileza, eu vou ler. Entre os eventuais ações estariam a invasão de órgãos públicos e o bloqueio em refinarias ou distribuidoras de combustíveis. O documento chama atenção dizendo que circulava isto nas redes sociais. Você ouviu esse documento? Esse documento, deputado, ele foi transmitido para o gabinete do secretário e eu já tinha saído da secretaria. Mas tem um detalhe... O senhor tinha saído da secretaria? Mas esse documento não tinha 6, eu trabalhei até às 18 horas. Esse documento foi depois das 18? Foi depois. Não foi. Eu vou mostrar para o senhor o horário. Eu, pelo menos, não recebi. Ele não foi. Ele foi a parte da tarde. Mas ele diz mais. Vamos lá. Eu vou terminar de ler o documento para o senhor dizer realmente o que o senhor disse aqui não condiz com nada do... Isso aqui é da subsecretaria da secretaria do senhor. É do dia 6. Perfeito. Não foi à noite depois que o senhor viajou, não. Com certeza não foi. Veja bem. Em virtude do resultado das eleições presidenciais, aí vai dizer que está sendo desmobilizado o quartel, mas diz: nota-se convocação para as novas mobilizações pelas redes sociais e previstas para correr em Brasília contra o atual governo federal. Depois ele vem com o título número 2, mobilizações de oposição ao atual governo federal entre os dias 6 e 8 de janeiro. Isso é da secretaria do senhor. A. Convocação para os atos entre dia 6 e 8. Circula convocação para o ato em Brasília intitulado Tomada de Poder pelo Povo.
As divulgações apresentam de forma alarmante, dada a afirmação de que a tomada do poder ocorreria principalmente com a invasão do Congresso Nacional. Quem não tem risco, não acha que é perigoso o golpe, vou ler de novo. Principalmente com a invasão do Congresso Nacional. Entre os organizadores estariam integrantes dos grupos autodenominados de patriotas, além dos segmentos do agronegócio e caminhoneiros, secretaria do senhor, viu? Assinala-se ainda grupo de mensagem no qual os integrantes seriam pessoas conhecidas por caques, caçadores, atiradores e colecionadores, e postagens sobre sitiar Brasília, e que denotam a intenção de prática de atos de violência no dia 8 de janeiro. Continua o documento que foi feito pela sua subsecretaria, que o senhor vai me dizer se teve ou não conhecimento desse documento. E ele não foi à noite, viu? Não venha com essa história. Veja bem, greve geral. No que concerne a dinâmica da mobilização, estariam sendo propostos os seguintes itens, entre os outros: instalação de acampamentos ou bloqueios locais como refinarias, etc., no Paraná, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, etc. Impedir o acesso de servidores aos órgãos, ocupar órgãos públicos representando os três poderes. Seria o day after, seria, Jandira, o dia seguinte. Depois da ocupação, viria uma pretensa greve geral para justificar a ação golpista que estava lá. Esse documento foi da sua subsecretaria, o documento sigiloso. Qualquer deputado que é da CPMI pode obter o documento 128 da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança, no dia 6 de janeiro de 2023. Esse documento diz exatamente o contrário do que o senhor disse aqui. O negócio é o seguinte, senhor deputado, o protocolo de ações integradas feito pela Secretaria, ele previa ações para conter tudo isso aí. Por isso que eu digo, eu assinei isso aqui às 15h28 da tarde. Volto a dizer ao senhor, se esse planejamento tivesse sido cumprido à risca, não teria... O planejamento é outra história. Eu estou falando do documento que foi feito pela sua subsecretaria e que alertava que o senhor disse que não sabia que viajou. A minha conclusão é que o senhor não viajou, o senhor sextou e foi embora lá para Orlando, em Disney. O senhor sextou e foi para lá. Agora, por que eu vou dizer que o senhor sextou? Além disso, a live que nós vimos, o senhor já falava do voto impresso. O senhor duvidava do voto eletrônico, assim como Bolsonaro? O voto impresso que o senhor ali pregou. Então, veja bem, tem tudo isso, uma sucessão de históricos. O senhor pregava o voto impresso, ou seja, o voto eletrônico não valia nada, como o ex-presidente Bolsonaro disse diversas vezes, inclusive aos embaixadores, e por isso ele está inelegível. Pois ali tinha um fechamento evidente, ali era o fundamento mais fundamental da tentativa de golpe, que as eleições não teriam validade, segundo Bolsonaro, seriam fraudadas. E o senhor ali aparece na cena dizendo que o Ministério da Justiça faria tudo o que estivesse ao alcance para o voto impresso. Ou seja, contra a tese do Tribunal Superior Eleitoral. Aí eu chego na questão do que o senhor chama de fantasiosa minuta do golpe, que ironicamente o senhor diz que alguém arrumou a casa e esqueceu de jogar fora. Ora, essa minuta do golpe era exatamente atingindo o TSE, esse mesmo que o senhor tacou as urnas eletrônicas e queria o voto impresso como ministro da Justiça. Então, veja bem, não pega isso que o senhor está dizendo. Agora, outra questão, se o senhor sabia que tinha um plano, é evidente, fica aqui claro, que este plano... Olha, eu já participei de muitas manifestações, já fiz muita greve, sempre manifestações pacíficas. Se esta fosse uma manifestação pacífica, ela não era, o senhor viu aí a violência dela, a polícia militar teria feito a dispersão daquele pessoal imediatamente, principalmente sabendo disso que eu li aqui. Qualquer manifestação muito maior que essa já foi dispersada por forças policiais, inclusive pequenas, com gás lacrimogêneo. O senhor sabe disso, o senhor é policial federal, sabe bem disso. E lá nada disso foi feito. O senhor quer que eu acredite que isso não era planejado, que essas pessoas vieram aqui rezar
com Bíblia, enrolado em bandeira verde e amarela. O senhor quer que a gente acredite numa mentira dessa? Realmente, esta narrativa, esta sim é fantasiosa. A verdade é que o senhor foi ministro, secretário de Segurança, assim como Mauro Cid, é um outro capítulo, e ia assumir também o comando em Goiânia para vir de lá com homens armados para consolidar o golpe. Certamente, tudo isso será provado. E eu termino, presidente, dizendo o seguinte: 30 anos de cadeia ontem a Procuradoria-Geral da República já colocou para quem fez a quebradeira aqui. Imagine para quem foram os autores intelectuais desse golpe de Estado que se tentou no Brasil. Muito obrigado, deputado. Presidente, Passamos agora... Só uma informação. Ele fez várias acusações e perguntas e não deixou ele responder. Ficou só a fala do deputado, nós queremos saber. O tempo é do deputado, deputado. Então, o tempo é do deputado. O depoente, ao final, terá um tempo próprio para fazer as suas considerações finais. Passamos agora justamente a Vossa Excelência para usar a palavra. Deputado Marco Feliciano. Quero informar que nós vamos suspender os nossos trabalhos às 13 horas para o almoço. Como tem muitos oradores inscritos e como já foi dito aqui, há um tempo determinado para que o depoente volte para a sua residência, então eu vou fazer uma suspensão de exatamente 1 hora e reabriremos o trabalho às 14 horas, das 13 às 14. Com a palavra, o deputado Marco Feliciano. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, doutor Anderson, bem-vindo a essa casa. Fico constrangido em vê-lo sentado aí, num banco, como se Vossa Excelência fosse um réu, quando, na verdade, depois de ouvir o que o senhor falou e que a ministra Damares aqui contou para nós, o senhor é um herói brasileiro. E isso jamais vai sair da mente das pessoas de bem. Eu tive informações que o senhor ficou preso 117 dias. Isso confere? O senhor pode falar no microfone só para ficar registrando? Confere, sim, senhor. 4 meses. 4 meses. O senhor tem quantos filhos? 3. Os seus filhos puderam ver o senhor durante esses 4 meses? Apenas uma. Apenas uma das filhas. Eu sou pai de 3 filhas também, tenho uma netinha. Fico imaginando o coração do senhor dentro da prisão, sendo julgado ou sendo colocado ali de maneira injusta, e o que passou pela sua cabeça. Sentimento de abandono e coisas mais. Estamos vivendo um estado de exceção no Brasil. Eu vou falar sobre isso já aqui. Então, o senhor, por favor, se sinta abraçado, não apenas por mim, pelos deputados conservadores dessa casa, mas como também pelo Brasil. Porque nós sabemos, quando olhamos para um bandido, quando ele é bandido. E Vossa Excelência não é um bandido. Logo que foi dado o início dessa reunião, a senadora relatora Elisiane Gama, ela falou aqui sobre coincidências, sobre as suas férias ficarem exatamente bem próximo ao dia que ocorreu, aí, dia 8 de janeiro. Queria lembrar, senadora Elisiane, que coincidências acontecem, senadora. Inclusive, o Brasil todo questiona como pode a relatora da CPMI, que nunca assinou a abertura da CPMI, ser tão amiga do ministro Flávio Dino, que negou a essa comissão aqui as imagens do dia 8 de janeiro lá do seu ministério. Mas nós sabemos que isso é apenas uma coincidência. Como também é coincidência aqui na CPI ter, proporcionalmente falando, o número de deputados e senadores do estado do Maranhão gigantesco comparado a todos os outros estados, mas tudo isso é apenas coincidência. Como também é coincidência o presidente Lula ter viajado na véspera do atentado lá para o meu estado. Isso também é apenas uma coincidência, senhora senadora. Como também é coincidência o general do GSI estar servindo manifestantes que entraram no dia 8 de janeiro. Mas é claro que tudo isso é apenas coincidência. Coincidência acontece. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste, a política brasileira, infelizmente, ela virou entretenimento. Isso aqui é entretenimento. Nós já sabemos como vai ser o relatório da relatora, não precisa nem ter uma bola de cristal para isso. É só ver as falas dela e a sanha que ela tem em colocar qualquer pessoa que está sentada aí onde o senhor está sentado, ou atrás das grades, ou como um criminoso, confesso, colocando inclusive palavras na boca das pessoas que aqui estão. Essa CPMI foi sequestrada por um governo que não a queria. Tenta a todo custo incriminar os inocentes e absolver os culpados. Todos mancomunados, extrema imprensa, esquerda, governo e afins.
Já não suporto mais ouvir os jargões aqui de golpistas, isso está doendo os ouvidos, terroristas, atribuídos a patriotas. Nós temos sim alguns vândalos, que diferente de outras manifestações, onde dezenas de policiais foram espancados, como por exemplo em 2017, e nada foi feito e um deles foi preso, né? Hoje estão sem direito de ir e vir, ainda centenas de pessoas presas. Falam aqui em construir um quebra-cabeças, quando na verdade estão construindo aqui um verdadeiro boneco Frankenstein, que assim como a história de Frankenstein vai terminar virando contra os seus próprios criadores. A CPMI, se Deus quiser, vai acontecer uma revolução, um milagre, porque eu acredito em milagre. Comunistas, socialistas, enfim, esquerdistas, são hipócritas cruéis. Clausewitz disse assim: a política é a continuação da guerra por outros meios. Nós, conservadores, guerreamos por um projeto de governo, pela família tradicional, amparando assim todos os arranjos familiares. Nós lutamos pela pátria e todos imbuídos numa fé num ser divino. Porém, comunistas, socialistas, esquerdistas lutam pelo quê? Senão pelo poder, pelo poder. Sim, apenas pelo poder. Seus governos cheiram mal. Em todo governo desse tipo de pessoa há uma corrupção sistêmica. Mas no governo esquerdista a corrupção ela é endêmica. Eles conseguem transformar ela em algo bonito, algo necessário, algo que tem que ser não apenas aceito, mas imitado. Esquerdistas apodrecem tudo que tocam. Tocam no ensino e transformam estudantes em marionetes. Tocam no trabalhador e os transformam em vagabundos. Tocam em um pobre e o transformam em um mimizento miserável. Tocam numa igreja e a transformam em uma seita macabra. Esquerdistas são como urubus covardes. Aguardam a morte lenta das suas vítimas e de longe a espreita com sua saliva fedorenta que escorre pelos cantos do seu bico pútrido. Alguém aqui tem alguma dúvida de que, se eles pudessem, nos matariam a todos nós conservadores? Alguém aqui duvida que seríamos todos colocados num paredão e nos fuzilariam? Se fossem eles, se pudessem isso, se a carapuça serviu, sua Vossa Excelência, eu não citei seu nome aqui. É claro que não sem antes destruir tudo aquilo que nós construímos. Família, negócios, sonhos e até o alicerce de uma nação inteira. Comunistas, socialistas e esquerdistas estão acabando com o nosso país. Falam em amor, mas propagam ódio. São revanchistas. Perseguem qualquer um que os denuncia. São mentirosos, são covardes, são criadores de notícias falsas dioturnamente, são nocivos, são tóxicos, são violentos, são indecorosos, são falsos democratas. Falam em liberdade, mas querem prender todo mundo que não concorda com eles. Eles têm uma sanha pela prisão, e eu até entendo. Seus grandes tratados de ensinos vieram dos seus heróis, que foram presos. Alguns deles, gênios, mas gênios do mal. Outros, assassinos cruéis, perversos, vagabundos que viviam às custas dos outros. Por exemplo, Karl Marx vivia às custas da sua esposa. Outros odiosos como Antônio Gramsci, Lenin, Mao, Che Guevara, Fidel, todos, sem exceção, assassinos, estupradores, homofóbicos e misóginos. Mas a esquerda brasileira os idolatra. Sociopatas do seu tempo. A pergunta que não quer calar é essa: como a justiça brasileira e a imprensa brasileira, todos tidos por pessoas intelectualmente preparadas, pessoas de notável saber jurídico, como, em nome de Deus, como estes seres não enxergam o óbvio? Qual país do mundo foi próspero pelo governo dos seus comunistas, seus socialistas? Me digam. Qual? Quem em sã consciência, meu Deus do céu, acredita mesmo que liberar drogas pode melhorar um país? Quem pode dizer que acredita que assassinar crianças no ventre de suas mães é empoderador à mulher? Matar bebês inocentes? Quem acredita mesmo que defender bandidos que roubam, que matam com requintes de crueldade, que estupram, é algo benéfico para uma sociedade? Alguém, pelo amor de Deus, me responda. Se ninguém me responde, eu respondo. Somente um lunático, um sociopata, um psicopata, um desnorteado, um maluco, alguém com sérios problemas de cognição acha isso normal. Quem em sã consciência, meu Deus, aprovaria a ideia de um ser humano poder ser aquilo que quiser? Uma árvore, um gato, um cachorro, um ser amorfo sem sexo definido, ou um ser com trocentos sexos, seja o que for. Quem em sã consciência acredita nisso? Quem? E ainda pior, propagar, ensinar, doutrinar. Quem? Se não uma pessoa com gravíssimos e sérios problemas em sua formação psicológica. Brasileiros que me assistem agora, irmãos,
Pais, mães responsáveis, conservadores, profissionais liberais, empresários que estão vendo tudo ruir à sua volta, parlamentares do bem que ainda resistem, presidente dessa CPMI, do Senado, da Câmara, do STF. Nós deixaremos tudo que os nossos pais construíram escambar para o inferno. Deixaremos tudo acabar desse jeito, sem fazermos nada. Nós vamos assistir isso passivamente. Nós vamos assistir, transformar essa CPMI aqui num caça às bruxas. Não é CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, é uma Comissão Parlamentar Mista de Inquisição. Nós queremos aqui saber quem cometeu de fato os crimes e não colocar sobre as pessoas pechas, como tem sido aqui dioturnamente. Nós devemos ao nosso país uma palavra de respeito. Anderson, doutor Anderson, mais uma vez os meus respeitos. E termino como comecei. É constrangedor ver Vossa Excelência sentado nessa cadeira. Um herói brasileiro. Um dia, se Deus quiser, a história vai agir. E se não acontecer aqui, nesse plano, na eternidade, Deus vai tratar com cada um daqueles que foram cruéis e maldosos com Vossa Excelência, com o Brasil e com o nosso futuro. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o próximo orador inscrito em função da permuta, o deputado Duarte. Com a palavra, o deputado Duarte. Por favor, deputado. Senador Cajuru, por favor. Por favor. Vamos ouvir. Respeite a senadora. Respeite a senadora. Essa mania de bater na mesa contra o nível é muito baixo. Eu vou sair desse circo. Porque o nível está muito baixo. Peraí, vamos ter calma. Senhor presidente, deputado, a turminha aqui da esquerda, no mimimi, os mimizentos. Por favor, vamos voltar. A senadora pode colocar o dedo no meu nariz e eu não posso falar nada. Ela não fez isso. O senhor não está aqui vendo, senhor presidente. Calma. Ela está de costas para o senhor. Olha, vamos voltar à normalidade dos trabalhos. Eu peço a todos ponderação. Eu peço ponderação a todos. Com a palavra, por favor, deputado Duarte, por favor. Senhor presidente, eu gostaria só de, mais uma vez, pedir calma e tranquilidade aqui ao pastor Marcos Feliciano, que simplesmente bateu aqui na mesa. Minha solidariedade aqui à senadora. Como sempre. Deixa de ser o quê? Como eu disse. Covarde. Amigo, tenha calma, viu? Tenha calma. Pra que o desequilíbrio? Tá com medinho o quê? Tá com medinho de quê? Presidente, toca a CPI. Senhor presidente, toda vez que eu não vou fazer os meus questionamentos, começa essa festa aqui, né? Por favor, deputado, vamos então, seguir em frente. De retomar o meu tempo. Garantiremos aqui o tempo de Vossa Excelência, por favor. Senhor presidente, fazendo aqui os questionamentos ao senhor Anderson, eu pude perceber aqui, senhor Anderson, que o senhor tem um bom currículo. Senhor presidente, está impossível aqui. Eu quero pedir aqui, senador Cajuru, por favor, deputado André Fernandes, por favor, eu peço a Vossa Excelência para que o deputado possa falar. Deputado, pode seguir, deputado. Senhor presidente, só para retomar meu tempo de 10 minutos, por gentileza, para que eu possa começar. Conforme introduzia, senhor Anderson, pude perceber o seu currículo aprovado em concursos públicos. O senhor foi secretário de Segurança do DF, foi ministro da Justiça, retornou ao cargo, tem bastante experiência. O senhor afirmou durante essa oitiva que tinha total liberdade, total condição durante as suas atividades à frente do Ministério da Justiça para que, através da Polícia Federal, pudesse monitorar os acampamentos. Meu primeiro questionamento é: o senhor não conseguiu monitorar, não teve acesso, não teve conhecimento aos crimes cometidos dentro dos acampamentos, como, por exemplo, a prática de estupro, prostituição, etc? Deputado, o que eu falei foi que a Polícia Federal tinha total liberdade para monitorar esses acampamentos. Esses informes não chegam até o ministro da Justiça. Isso é resolvido no âmbito da Polícia Federal. Mas a partir do momento que se percebe um fato de tamanha gravidade
na sua gestão, não teve acesso a essas informações? Nada fez? Esse conhecimento que o senhor está dizendo, por exemplo, prostituição, esse tipo de coisa, não chegou ao meu conhecimento. É o que eu digo. Se chegou ao conhecimento da Polícia Federal, eles tinham total liberdade para agir. Sobre transição de informações, o senhor, obviamente, como todo trabalhador, tem direito a férias. Perfeito. Eu queria que o senhor me confirmasse qual foi o período em que o senhor teria direito a férias. Eu tirei férias. Eu marquei minhas férias inicialmente, as férias de 2021, que já estavam acumuladas, de 22 de dezembro a 19 de janeiro. Mas fui informado que não poderia tomar posse na secretaria de férias. Então eu tirei só 8 dias de férias dessas férias e remarquei as férias de 2022 para 9 de janeiro de 2023. Perfeito. Eu tenho aqui o Diário Oficial da União, número 244, de quarta-feira, do dia 28 de dezembro de 2022, informando exatamente o que o senhor acaba de me confirmar. Período de férias de 9 a 20 de janeiro de 2023. É isso, as novas férias. Eu queria saber se no dia 6, no dia 7, que são dias onde o senhor não está de férias, ou seja, é secretário de Segurança do DF, se o senhor tem acesso a alguma informação que chegou do Ministério da Justiça. Não tive acesso, deputado. Não teve acesso? Não tive acesso. O senhor, enquanto secretário? Eu viajei para os Estados Unidos, passei o comando da secretaria. O senhor viajou quando para os Estados Unidos? Às 23h50 do dia 6. Às 23h50 do dia 6. Ou seja, antes do seu período de férias, que era dia 9. Deputado, qual servidor público que não marca férias a partir de segunda-feira e não viaja na sexta? Não meça a sociedade brasileira, o serviço público brasileiro com a sua régua, por gentileza. Não compare o seu erro, a sua antecipação ilegal de férias com a prática de qualquer outro cidadão servidor brasileiro. Respeite os servidores brasileiros. Suas férias eram a partir do dia 9. O senhor acaba de confirmar que viajou no dia 6. Não é isso? É isso. É isso. Eu trago aqui, senhor presidente, e membros dessa CPMI, um ofício do Ministério da Justiça, portaria do ministro 272/2023, do dia 7 de 1 de 2023, protocolado às 19h11, que dispõe sobre o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília. O senhor ministro Flávio Dino, ele traz aqui o pedido de autorização para o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília em caráter episódio planejado nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023. Está aqui, o ofício está em minhas mãos. O senhor não teve acesso a essa informação? Enviado ao governador. Enviado pelo Ministério da Justiça à Secretaria de Segurança Pública do DF. Não tive acesso a esse documento. Não teve acesso a esse documento, porque o senhor saiu mais cedo de férias para ir para a Disney, certo? Eu quero saber que, em razão dessa sua antecipação de férias, as férias está aqui, ele confirmou dia 9, ele saiu dia 6. Eu quero saber se o senhor teve um tempo hábil, adequado, para fazer o mínimo de transição para o senhor Fernando de Souza Oliveira. Ele tomou posse junto comigo. Durante a semana, passamos a semana em reunião com os diversos setores da secretaria, tive reunião do secretariado, e ele é um delegado de Polícia Federal extremamente experiente, veio da minha equipe do Ministério da Justiça, era o diretor de operações integradas do Ministério da Justiça, uma pessoa altamente experiente na área de segurança pública, e nós tivemos uma semana para fazer a transição. Certo, o senhor entende que esse período de uma semana, onde o senhor se antecipou às férias, num período onde houve 2 atentados, no dia 12 e no dia 24 de dezembro em Brasília, enquanto o senhor era ministro da Justiça, depois toma posse como secretário de Segurança, com todos esses acampamentos, o senhor acha por bem antecipar suas férias, e eu lhe pergunto, essa uma semana foi adequada para fazer as transições para o senhor Fernando de Souza Oliveira? Foi adequada e, na verdade, deputado, como eu disse aqui no início, as imagens do acampamento na sexta-feira que eu vi no celular do general Dutra, elas realmente apontavam um desmonte total daquele acampamento. Faltava muito pouco para a gente desmontar ele de uma vez por todas. Então eu viajei, como eu disse ao senhor, absolutamente tranquilo em relação às imagens que vi e às informações que eu tinha. Senhor presidente, com todo respeito, senhor Anderson, o senhor antecipa suas férias, vai para Orlando, vai para Disney,
trocar ideias com o Mickey, com a Mina e com o Pato Donald. E o senhor deve estar achando que aqui nessa CPMI tem algum pateta. Senhor presidente, mais uma vez estou sendo interrompido, senhor presidente. Está sendo interrompido, sim. Porque o deputado fala o que quer. Ninguém aqui vai cercear mais um minuto para o deputado Duarte. É um absurdo isso. Que absurdo. Agora querem censurar a palavra de quem quer falar. O deputado Marco Feliciano falou aqui, fez um discurso duro. As pessoas tentarem... Eu segurei, garanti a palavra do deputado Marco Feliciano, né? Tem que haver um respeito recíproco. Por favor, deputado, e mais um minuto para Vossa Excelência. Senhor presidente, volto a afirmar. O senhor sai de férias fora do prazo, antecipa suas férias, se achando o dono da lei que estabelece as regras, descumpre as regras do jogo, não faz uma transição adequada, como disse, vai para a Disney conversar comigo e está pensando que aqui tem algum pateta. As coisas não são assim não, senhor Anderson. Honre a sua história, honre a sua família, respeite essa casa. Se o senhor realmente fez alguma transição, quem é o culpado? De quem foi a culpa? Afirme aqui enquanto testemunha. O senhor quer dizer que a culpa é da Polícia Militar do DF? Quem é o culpado, já que o senhor se antecipou às férias, não fez transição? Quem é o real responsável pelos atos do dia 8? Eu acho que esse é o objetivo dessa comissão, deputado. Os senhores têm que apurar essas responsabilidades. O senhor está aqui como testemunha. Por isso que eu estou falando. Então, eu estou lhe perguntando. Eu sei o meu papel, eu sei o meu dever e não antecipo minhas férias, não. Eu quero saber... Eu tenho que testemunhar sobre fatos, deputado, e não sobre o que eu acho ou quem foi. Eu tenho que testemunhar sobre fatos, e eu não tenho essa conclusão. Quero saber qual é o seu testemunho. Se o senhor não é o culpado, se acha que em menos de uma semana o Fernando recebeu as transições adequadas de informação, quem é o culpado? Nós fizemos a transição adequada ao longo de uma semana para que ele ficasse responsável pela secretaria e qualquer dificuldade de se dirigisse ao governador Ibanez. Agora, o que o senhor tem a me dizer? Porque quando o Fernando Souza falou sobre o caso, ele disse que não teve informação, não teve transição, que ele não era formalmente, de fato, não era responsável pela secretaria, porque as suas férias eram só a partir do dia 9, ou seja, o senhor deixou um vácuo, o senhor deixou um espaço descoberto. Deixei um planejamento pronto, deputado, um planejamento extremamente capaz de conter os atos. Isso ficou pronto, ficou assinado. Todas as instituições sabiam dos seus deveres, suas obrigações. Aqui em Brasília, a manifestação na Esplanada é toda semana. Isso é dia a dia da Secretaria de Segurança. Isso não é uma coisa extraordinária. Não foi um ato, vai acontecer pela primeira vez. Não. Eu assinei diversos protocolos de ações integradas com o mesmo quando fui 2 anos e 3 meses secretário de Segurança. Isso aqui, como disse o nosso outro deputado, isso aqui era capaz de conter a crise. Houve falhas na execução. De quem foi a falha? O senhor afirmou que o Fernando era extremamente experiente, que era da sua confiança, mas ele trouxe informações divergentes. Eu estou dizendo ao senhor que houve falhas. Isso precisa ser apurado. Pois houve falhas. Então, se a responsabilidade não é sua, é de quem? Eu não vou dizer de quem é a responsabilidade. Os senhores estão aqui para apurar exatamente isso. O senhor vai omitir informação ou o senhor não sabe? Eu não sei. Não sabe informar? Não sei informar. Então o senhor acha certo deixar o espaço descoberto sem um secretário de segurança... Sem o secretário de Segurança aqui no Distrito Federal, sem uma devida transição confirmada pelo senhor Fernando, recebendo um ofício do Ministério da Justiça, do ministro Flávio Dino, querendo colaborar com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e o senhor acha que esse planejamento, que essa transição foi adequada. Durante o seu depoimento aqui, o senhor afirmou sobre a Polícia Militar do DF. Qual o seu testemunho sobre a atuação da Polícia Militar do DF no dia 8 de janeiro? A Polícia Militar do DF, eu não estava aqui, mas a Polícia Militar do DF é extremamente profissional, extremamente capacitada, conhece a esplanada dos ministérios como ninguém e sabe fazer o seu trabalho. Como eu disse, houve falhas, e isso que precisa ser apurado aqui. Agora, enfim, é avaliar o que aconteceu. O senhor se sente abandonado por aqueles que dizem ser seus aliados, aqueles que estavam do seu lado, dando tapinha nas costas? Deputado, eu estou passando uma fase de custódia, podemos dizer assim. Então, não é questão de estar ou não estar abandonado, é uma questão de cumprir as determinações judiciais, como o senhor viu hoje aqui, inclusive, até determinações para essa própria audiência que judicial teve, e eu tenho cumprido tudo que tem sido colocado à risca
para não ter problema e como é minha Senhor obrigação. presidente, o que eu pude perceber é que, na verdade, essa viagem para Disney nada mais serve do que um álibi para poder chegar e afirmar que... Para concluir, deputado. Para afirmar para todos nós que não estava aqui, por isso não sabe dar nenhum tipo de informação. Realmente é uma vergonha, senhor Anderson. Isso nos decepciona. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Isso é uma vergonha para todos nós. Muito obrigado. Com a palavra, na ausência da deputada Érica Hilton, passamos ao próximo orador inscrito, que é o deputado... Como? Uma vez aí, senhor presidente. Eles falam coisas não, aqui... Só pode fazer a troca com a palavra de quem está inscrito. Não está inscrita. Então, passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o senador Rogério Carvalho. Por favor, senador. Senhor presidente... Eu fui votado com força voto popular, não foi por base... Presidente, segura o tempo aí, por favor. O senador Rogério Carvalho é quem está com a palavra. Eu vou pedir a todos aí que se contenham. A gente está tendo uma audiência aqui hoje onde a regra virou a interrupção à palavra alheia. Senador Rogério Carvalho, por favor, e restitui o tempo do senador aos 10 minutos. Que não sou eu, só registrar que não sou eu. Senhor presidente, primeiro eu quero consignar aqui o meu repúdio e a minha estranheza de membros do parlamento estarem do lado daqueles que se propuseram a destruir a imagem da casa que representa a democracia. Para mim, isso é muito degradante para uma casa onde os seus membros não a respeitam e defendem aqueles que, num ato de terrorismo, num ato final de uma tentativa de golpe, faz um ato terrorismo de destruição das imagens institucionais ou das referências institucionais da República Brasileira, do Estado Democrático de Direito. Aqui o meu repúdio a todos esses que, com discursos raivosos, agressivos, distorcidos e abusando da força física diante de uma mulher senadora, tenta passar uma ideia equivocada, distorcida do que é a política e do que é conviver com os diferentes. Quero também lembrar que a intolerância no Brasil começa a se fortalecer já na campanha de 2018, quando o então candidato a presidente Jair Bolsonaro disse que ia eliminar os vermelhinhos, que ia matar, eliminar. Isso é uma ação que demonstra a sua intolerância ao diferente e mostra a sua face fascista e antidemocrática que foi já revelada na pré-campanha, antes de começar a eleição e durante a eleição e antes da eleição, os seus filhos diziam que bastava um jipe, um soldado e um sargento para fechar o STF. Portanto, a intenção de urdir, a intenção de produzir uma ação contra o Estado Democrático de Direito não foi uma ação do dia 8 de janeiro de 2023. Quero dizer também que o inquirido hoje aqui, o depoente, ele esteve presente. Primeiro, ele esteve na audiência, na live com o presidente, defendendo a impressão do voto. Ele teve nos questionamentos as urnas eletrônicas, que são uma referência para o mundo de transparência em processo eleitoral. Este mesmo inquirido aqui esteve na Bahia no segundo turno para orquestrar a obstrução do transporte nos lugares onde, sabidamente, o presidente Lula teria uma votação maior para dar a vantagem ao presidente Jair Messias Bolsonaro naquele pleito eleitoral. Este mesmo inquirido aqui hoje, ele
ele chega na Secretaria de Segurança Pública, muda vários dirigentes da Secretaria de Segurança Pública, é informado por documentos de que haveria uma ação violenta contra as instituições e faz ouvido de mercador. Isso dito pelo chefe da inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal. Vem aqui e tenta passar a ideia de que ele não tem nada a ver com Polícia Civil e Polícia Militar, como se essas instituições não estivessem subordinadas à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Tenta, de todas as formas, se esquivar da responsabilidade institucional que tem um secretário, que é garantir a ordem no Distrito Federal, garantir a segurança de todo o patrimônio público e das pessoas no Distrito Federal. Essa é a responsabilidade de um secretário. Este secretário viaja no dia 7, como disse o meu colega aqui, foi coordenar o esvaziamento do acampamento do dia 10, que ele disse que estava programado, ao lado de Mickey Mouse, ao lado de Pato Donald. Isso quer dizer que ele estava pouco ligando ou estava macumunado com a invasão que ele sabidamente tinha consciência que ocorreria e, portanto, deixou que acontecesse, e tenta responsabilizar aquilo que está sob seu comando como a grande negligente pelos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, que é a Polícia Militar. A Polícia Militar virou saco de pancada e o objeto de defesa do inquirido. Quando na prática ele era o dirigente maior dessas forças, é o comandante maior dessas forças, porque é ele quem indica quem vai ser o chefe da Polícia Civil, o chefe da Polícia Militar, ou ele, ou com a anuência dele, são definidos. Como foi feita a substituição por ele mesmo do comando das Forças de Segurança do Distrito Federal. Então, senhora relatora, senhor presidente, eu quero dizer que nós não estamos aqui avaliando um fato isolado. Nós estamos aqui avaliando toda a ação antidemocrática, desrespeitosa que foi feita ao longo desses 4 anos. E o 8 de janeiro é na prática o insucesso do golpe. Porque se não há um envolvimento, a adesão, a junção de forças democráticas que aqui tentam demonizar essas forças democráticas que se uniram para defender a democracia, para se opor aos atos antidemocráticos dirigidos e coordenados pelo presidente da República. Atos de ataque ao STF, atos de ataque ao Parlamento, atos de ataque às autoridades dos poderes constituídos, que era perpetrados semanalmente pelo presidente da República. Se não é a reação dos meios de comunicação, se não é a reação das forças democráticas, sabe que nós teríamos? Este golpe teria acontecido. E já tinha até um instrumento para firmar o golpe, com a ideia de que o Exército é o poder moderador. O Exército não é poder moderador, não está na Constituição e não tem essa capacidade de definir quem é que está certo ou quem é que está errado para poder fazer intervenção militar e criar as condições de retomada da normalidade. Tudo isso foi urdido, tramado com a inteligência do inquirido que está aqui, que participou de todos os momentos e de todos os atos para a consecução do 8 de janeiro. Infelizmente, o 8 de janeiro já sabiam eles que não ia produzir efeito, mas não tinha como segurar a manada. Porque quando Lawande veio aqui e disse, pedindo ao Cid que, pelo amor de Deus, desse a ordem
para que o exército viesse e entrasse na rua, eles já sabiam que não teriam essa condição. E aí, aqueles que foram mobilizados com a conivência e com a informação de que tinha o secretário de Segurança Pública da ocasião e do presidente, ambos foram para os Estados Unidos. Que coincidência! Que coincidência! E aí, no dia 8, ao invés da gente ter um ato que desse um golpe, porque foi evitado, porque teve eleição, porque o TSE garantiu que as eleições ocorressem, porque a sociedade se mobilizou contra as iniciativas autoritárias do ex-presidente, de todo o seu governo e de toda a sua base de apoio, que é uma base autoritária, que quer imputar pela força a sua vontade, virou um ato terrorista. Porque o 8 de janeiro deixou de ser um ato golpista e passou, além de tudo, a ser um ato terrorista, um ato de destruição, um ato de ataque a instituições que representam a institucionalidade brasileira. Tão grave quanto um ato golpista. Mas como o golpe já não se viabilizaria, transformaram num ato terrorista. Foi terrorismo o que aconteceu. E aqueles que estão presos, que tenham maior ou menor responsabilidade na formulação, participaram deste ato e devem pagar. E é importante que aqueles que assumem a defesa deles, como vários foram assumir a defesa, é preciso que sejam investigados para saber se não estavam por trás, urdindo o dia 8 de janeiro, urdindo uma possibilidade de golpe contra a democracia brasileira. Porque quem está aqui hoje, defendendo o indefensável, que é um golpe de Estado, de alguma forma contribuiu para o 8 de janeiro. Então, essas palavras que foram ditas aqui, contra quem é de esquerda, quem é de centro, quem é democrata, na verdade, são palavras, estou absolutamente calmo, absolutamente, eu quero só meu tempo, presidente, porque estou sendo atrapalhado aqui, que eu quero concluir, certo? Eu quero dizer que essas pessoas estavam e estão por trás de uma tendência autoritária de querer comandar este país, esse povo, com a mão forte de uma ditadura, do fascismo, da exclusão, que foi o que se produziu no governo Bolsonaro, 30 milhões de pessoas passando fome por conta dessa compreensão tosca, dessa compreensão vil sobre o que é um país, o que é uma sociedade e o que é conviver democraticamente com as diferenças. Muito obrigado, senador. Com a palavra, próxima oradora inscrita, a deputada Jandira Fegali. Senhores, pelo amor de Deus, eu vou fazer um apelo. Ele cuspiu em mim e disse, cuspirei de novo, senhor presidente. Não, pelo amor de Deus, senhores deputados, Jandira, senhor presidente, eu vou fazer um apelo aqui para que a gente tenha moderação e calma nessa reunião. Eu penso que o doutor Anderson está fazendo um depoimento muito sereno, respondendo as perguntas, está inclusive quebrando aqui uma regra que tem sido as pessoas se negarem a responder. Ele está aqui fazendo as suas respostas e incrivelmente a exaltação está justamente no plenário entre os deputados e senadores. Então eu pediria calma para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso trabalho. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, primeiro, como mulher na política, eu quero me solidarizar com a senadora Soraya Tronic, até porque a gente vê que o desespero vai tomando conta de alguns aqui, né? E não é por acaso que o desespero toma conta, e a reação e o discurso em função do desespero é um discurso que diz para nós por que houve a tentativa de golpe. É um discurso que sustenta o golpismo no Brasil, que é a utilização da intimidação, da pedagogia do medo e a eliminação do adversário. Então, eu até só não considerei um delírio o discurso que eu ouvi aqui, porque isso é o que pensam mesmo. E é isso que sustenta a atitude golpista no Brasil, que é a eliminação do diferente, de quem pensa diferente, usando, mais uma vez, falsas informações históricas, inclusive.
Então eu não vou nem responder, eu não vou me dar o trabalho, porque isso foi a demonstração mais clara do que a gente precisava ouvir aqui, por que teria golpe no Brasil. Em segundo lugar, eu quero perguntar ao senhor Anderson Torres, o senhor acredita na urna eletrônica, senhor Anderson Torres? Eu acredito. Acredita. Então, o senhor não acha que teve fraude eleitoral? Eu não tenho nada que leve a crer que houve fraude eleitoral. Ótimo. O senhor, no início da sua intervenção, o senhor disse que no dia 12 de dezembro, quando houve a manifestação da diplomação, o senhor, como ministro da Justiça, nada pôde fazer porque não cabia ao Ministério da Justiça o policiamento ostensivo e o impedimento daquelas ações. É isso mesmo, não é? Não, na verdade, eu disse a quebradeira no centro da cidade. Em relação à tentativa de invasão no prédio da Polícia Federal, não, claro. Imediatamente... Eu estou falando da quebradeira. Sim. Não era responsabilidade do Ministério da Justiça. Naquele momento, não. E afirmou, em seguida, que o plano de ação integrada seria suficiente para conter o que houve aqui. Se fosse cumprido... No dia 8 de janeiro, se fosse cumprido na íntegra. É isso. Então, se ele fosse cumprido, isso não é responsabilidade do Ministério da Justiça. Não, no dia 8 de janeiro. Na verdade, o 8 de janeiro, a questão do planejamento, o protocolo de ação integrada é responsabilidade da segurança do DF. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.